Oi humanos, vamos falar um pouco de algumas lendas do folclore brasileiro. Confesso que esse tema sempre foi algo do meu interesse, mas algumas dessas eu não conhecia. Vamos lá. Uma espécie de cabra com dentes afiados, que come crianças e solta fogo pelas ventas. Assim é descrita a cabra cabriola, um caprino que, de longe, parece como os outros, mas que pode ser muito esperta quando deseja conquistar seus objetivos. Quanto mais desobediente for a criança, mais chance ela tem de virar almoço da criatura, que consegue imitar a voz de qualquer pessoa se enganando as crianças para entrar em suas casas durante a ausência dos pais. Boitatá é uma cobra de fogo com olhos enormes, que durante o dia é quase cega, mas à noite encontra qualquer um que faça mal ao local de proteção. É assim que é descrito o boitatá, que de acordo com a lenda protege as matas e florestas de pessoas que provocam queimadas. Também conhecido como fogo corredor, o monstro pode matar, deixar cego ou até mesmo enlouquecer quem cruzar o seu caminho. Se seu fogo mágico atinge suas vítimas, não se apaga com água. Se você encontrar com o monstro, o melhor a fazer é prender a respiração, fechar os olhos e ficar parado até ele ir embora. Correr não irá adiantar. Comadre Fulozinha, as florestas da zona da mata pernambucana têm uma guardiã que não brinca em serviço. Também conhecida como Comadre Florzinha, a entidade gosta de fazer pequenas trollagens, como trançar crinas de caudas de cavalos, além de abrir porteiras para ver os animais fugirem. Ela também ajuda aqueles que se perdem nas matas e pedem auxílio com humildade. Mas não se engane. Se a intenção do indivíduo for maltratar os animais ou a floresta, ela vai assobiar e o som fará com que o sujeito não consiga mais encontrar o caminho de volta para casa. No interior de Pernambuco, acredita-se que a menina realmente existiu e que, depois de um fim trágico, ao ser assassinada pelo próprio pai e enterrada na mata, virou protetora da mata. Mula sem cabeça. Diz a lenda que a mulher que tem interesse romântico com o padre será amaldiçoada, se transformando em um monstro. Ela pagará seus pecados virando uma mula, com cascos afiados, um freio de ferro ao redor de um pescoço em chamas, sem a cabeça. A transformação ocorre nas noites de quinta-feira e só termina quando o sol nasce. Enquanto corre, emite sons e gemidos medonhos, de alguém que sofre uma dor aguda. Só para quando vai chegando o alvorecer, quando o galo canta pela terceira vez. Para salvar a moça do encanto é preciso enfrentar a assombração de peito aberto e tirar o ferro que aperta seu pescoço. E aí vai encarar Papa Figo, um homem do saco, para se curar de uma terrível doença no sangue. Um homem de aparência grotesca, dentes amarelos e orelhas pontudas, passava pelas ruas do Nordeste sequestrando e matando crianças desobedientes para comer o seu fígado. Ele atraía as crianças com bombons e para enfim colocá-las dentro de um saco ou de um carro preto. Há versões da lenda que falam sobre ajudantes do homem que, por não aguentar a luz do sol, não conseguia sair para caçá-las sozinho. Se é uma lenda ou uma história real de sequestro. Kibumbo, meio homem, meio monstro. A fera tem uma cabeça enorme e um grande buraco nas costas, em forma de boca, que abre e fecha à medida que ele abaixa ou levanta a cabeça. A lenda conta que ele gosta de alimentar-se de mulheres e crianças, mas por não ser muito inteligente fica muito vulnerável caso seja atacado. Apesar de voraz, o Kibungo não é muito corajoso e, quando é colocado em perigo, tende a morrer gritando, apavorado. Mas mesmo assim é bom não esbarrar com ele por aí. Você é corajoso para enfrentá-lo. Saci Pererê, uma das lendas mais conhecidas, conta a lenda que o Saci é um menino negro, que pula de uma perna só, usa um cachimbo na boca e um gorro vermelho na cabeça. Ele é dito como muito travesso, responsável por coisas que dão errado por onde ele passa. Surge no meio de um redemoinho e a dica para afugentar o Saci é jogar uma faca contra o redemoinho ou chamar o nome dele. A história surgiu no sul do Brasil e espalhou-se por diversas outras regiões do país. Entre as travessuras do Saci está o nó dado nas crinas dos cavalos durante a noite. A lenda do Saci é rica em detalhes. Conhece algum bem estranho? Comenta aí. Curupira. O Curupira é o guardião das matas. A figura mítica que tem cabelos vermelhos e pés para trás. Essa particularidade confunde a cabeça de quem tenta segui-lo, porque revela a direção contrária de onde ele está indo, fazendo com que caçadores e pessoas dispostas a destruir a mata e os animais se percam no meio da mata. No século XVI, o padre José de Anchieta já escrevia sobre o Curupira, mas tratando-o como um ser demoníaco que assombrava os índios e sequestrava as crianças, devolvendo-as aos seus pais somente depois dos 7 anos de idade. A caipora pode ser confundida com o Curupira porque a missão deles é a mesma,
proteção da natureza. No entanto, ela seria uma índia de cabelos vermelhos e orelhas pontudas. Gosta de fumar, beber e afugentar caçadores que tentam caçar os animais. Alguns, tentando agradar a figura folclórica, deixam rolos de fumo na mata para tentar aprovação para a caçada. Um dos poderes do ser mitológico é ressuscitar os animais abatidos pelos homens. Outras lendas dizem que a caipora é um homem pequeno e peludo, que surge montado em um javali. Capelobo é um bicho com corpo de homem, focinho de anta ou de tamanduá e pés de girafa, que perambula durante as noites, em busca de algum alimento, lá pelas bandas do rio Xingu. Adora comer as cabeças de cães e gatos e recém-nascidos. Também adora beber o sangue de gente e de outros animais, rasgando a carótida. Só pode ser morto com um tiro no umbigo. É uma espécie de lobisomem indígena, cobra grande, serpente lendária da região norte, que vive entre as pedras dos rios e lagoas, de onde sai para afundar barcos. Quando ela sai das pedras, troveja, lança raios e faz chover. Se a chuva for muito forte e ameaçadora de novo dilúvio, toma a forma de arco-íris e serena as águas. Ainda segundo a lenda, a lua é a cabeça da serpente, as estrelas são os olhos e o arco-íris é o sangue da cobra grande. Corpo seco, um homem muito cruel, que batia na própria mãe. Ao morrer, foi rejeitado por Deus e pelo diabo. Não foi enterrado, porque a própria terra, enojada, vomitou seu corpo. Assim, perambula por aí, com o corpo todo podre, ainda cheio de ódio no coração, fazendo maldades a todos os que cruzam o seu caminho. Há relatos desta lenda nos estados de São Paulo, Paraná, Amazonas, Minas Gerais e na região centro-oeste. Lenda do Boto. Acredita-se que a lenda do Boto tenha surgido na região amazônica. Ele é representado por um homem jovem, bonito e charmoso que encanta mulheres em bailes e festas. Após a conquista, leva as jovens para a beira de um rio e as engravida. Antes de a madrugada chegar, ele mergulha nas águas do rio para transformar em um boto. A Cuca, diz a lenda que era uma velha feia com forma de jacaré, que sequestra as crianças desobedientes. A figura da Cuca tem afinidades com a do bicho-papão e do velho do saco, seres medonhos a quem alguns pais ameaçam entregar as crianças rebeldes. Lobisomem, lenda que aparece em várias regiões do mundo, falando de um homem que tem sua natureza humana fundida com a de um lobo, sob influência da lua cheia. Nesta condição ele é uma criatura feroz que ataca pessoas. Ele pode ser o resultado de um pacto de alguém com as forças do mal, ou nasceu na condição de sétimo filho homem de seus pais. Há variações dessa história pelo mundo inteiro. Iara é parte da mitologia universal, sendo uma variante da sereia. No princípio, a Iara se chamava Ipupiara, um homem-peixe que levava pescadores para o fundo do rio, onde os devorava. No século XVIII ocorreu a mudança, e o Ipupiara se tornou a sedutora sereia Iara, que enfeitiça os pescadores com sua beleza e canto e os leva para o fundo das águas. Por vezes ela assume a forma humana completa e sai em busca de suas vítimas. Mandioca, um mito indígena que tem seu princípio na menina Mara, filha de um cacique, que vivia sonhando com o amor e um casamento feliz. Certa noite, adormeceu e sonhou com um jovem loiro e belo que descia da lua e dizia que a amava. Mara se apaixonou, mas logo o jovem desapareceu de seus sonhos, e embora virgem, percebeu que esperava um filho. Deu à luz uma linda menina, de pele branca e cabelos loiros, a quem chamou Mandi. Em sua tribo foi adorada como uma divindade, mas adoeceu e acabou falecendo. Mara sepultou a filha em sua oca e, inconsolável, de joelhos, chorava todos os dias sobre o túmulo, deixando cair leite de seus seios, para que a filha revivesse. Um dia brotou ali uma planta. Cavando a terra, Mara encontrou raízes muito brancas, brancas como mandê, que, ao serem raspadas, exalavam um aroma agradável. Todos entenderam que criança viera à terra para alimentar seu povo. O novo alimento recebeu o nome de mandioca, pois Mandi fora sepultada na oca. O que acharam dessa história? Mapinguari, monstro que ainda hoje aterroriza os moradores da floresta na região amazônica. Segundo as descrições, o Mapinguari é uma criatura parecida com um macaco, mais alto que um homem, de pelo escuro, com grande focinho que lembra de um cachorro, garras pontiagudas, uma pele de jacaré, um ou dois olhos e que exala um forte mau cheiro. Segundo índios, ele só pode ser morto com uma pancada na cabeça. Mas há grande risco, pois a criatura tem o poder de fazer a vítima ficar tonta e ver o dia virar noite. Pesquisadores afirmam que a lenda do Mapinguari é um possível contato de homens primitivos com as últimas preguiças gigantes que viveram na região.
A persistência de relatos recentes de avistamento levou a cientistas a organizarem expedições à região, que não resultaram, contudo, em encontro com a identificação do animal. Negrinho do pastoreio, lenda afro-cristã de um menino escravo que é espancado pelo dono e largado nu, sangrando, em um formigueiro, por ter perdido um cavalo baio. No dia seguinte, quando foi ver o estado de sua vítima, o seu acusador tomou um susto. O menino estava lá, mas de pé, com a pele lisa, sem nenhuma marca das chicotadas, nem fora comido pelas formigas. Ao lado dele, Nossa Senhora, e mais adiante o baio e os outros cavalos. O acusador se jogou no chão pedindo perdão, mas o negrinho nada respondeu. Apenas beijou a mão da santa, montou no baio e partiu com a tropilha. Depois disso, tropeiros, mascates e carreteiros da região, todos davam notícia de ter visto passar uma tropilha de tordilhos, tocada por um negrinho montado em um cavalo baio. Então, muitos passaram a acender velas e rezar um Pai Nosso pela alma do supliciado. Daí por diante, quando qualquer cristão perdia uma coisa, o que fosse, pedia ao negrinho, que a campeava e achava, mas só entregava a quem acendesse uma vela, que ele levava para o altar de sua madrinha, a Virgem que o livrará do cativeiro. Lenda da Vitória Régia, lenda de origem tupi-guarani, contando que, no começo do mundo, toda vez que a lua se escondia no horizonte ia folgar com suas virgens prediletas. Se a lua gostava de uma jovem, a transformava em estrela. Nayá, filha de um chefe e princesa da tribo, ficou impressionada com a história. Quando todos dormiam e a lua andava pelo céu, Nayá subia as colinas e perseguia a lua na esperança que esta visse e a transformasse em estrela. Fez isso por longo tempo, e chorava porque a lua não a notava. Certa noite, em prantos à beira de um lago, Nayá viu refletida nas águas a imagem da lua. Pensado que ela enfim viera buscá-la, Nayá atirou-se nas águas, e nunca mais foi vista. Compadecida, a lua resolveu transformá-la em uma estrela diferente, a estrela das águas, a planta Vitória Régia, cujas flores brancas e perfumadas só abrem à noite, e ao nascer do sol ficam rosadas. Agradeço a todos por assistirem até aqui. Para ajudar no crescimento do canal e conteúdo com frequência, deixe o like e compartilhar com os amigos.